find you brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in... Michael Sandel. Justiça, o que é fazer a coisa certa? Tradução de Luísa Matias e Maria Alice Máximo, 6ª edição, editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2012. Está aqui a ficha catalográfica desse livro. O que eu vou ler está no capítulo. O capítulo 2 fala o princípio da máxima felicidade ou utilitarismo. No verão de 1884, 4 marinheiros ingleses estavam à deriva em um pequeno bote salva-vidas no Atlântico Sul, a mais de 1.600 quilômetros da costa. Seu navio, o Mignonet, naufragara durante uma tempestade. Eles tinham apenas 2 latas de nabos em conserva e estavam sem água potável. Thomas Dudley era capitão, Stephens era o primeiro oficial, Blucas era um marinheiro, todos homens de excelente caráter, segundo relatos de jornais. O quarto sobrevivente era o taifeiro Richard Packer, de 17 anos. Ele era órfão e fazia sua primeira longa viagem pelo mar. Richard se alistara contra o conselho de amigos, com o otimismo da ambição juvenil, imaginando que a viagem faria dele um homem. Infelizmente não foi assim. No bote, os 4 marinheiros à deriva olhavam para o horizonte, esperando que um navio passasse para resgatá-los. Nos primeiros 3 dias, comeram pequenas porções dos nabos. No 4º dia, pegaram uma tartaruga. Conseguiram sobreviver com a tartaruga e os nabos restantes durante mais alguns dias. Depois ficaram sem ter o que comer por 8 dias. Packer, o taifeiro, estava deitado no canto do bote. Bebera água salgada, contrariando a orientação dos outros, e ficara doente. Parecia estar morrendo. No 19º dia de provação, Dudley, o capitão, sugeriu um sorteio para determinar quem morreria, para que os outros pudessem sobreviver. Mas Brooks foi contra a proposta e não houve sorteio. Chegou o dia seguinte e não havia navio à vista. Dudley pediu a Brooks que desviasse o olhar e fez um gesto para Stephens, indicando que Packer deveria ser morto. Dudley fez uma oração. Disse ao rapaz que a hora dele havia chegado e o matou com um canivete, apunhalando-o na jugular. Brooks deixou de lado a objeção de sua consciência e participou da divisão do prêmio. Durante 4 dias, os 3 homens se alimentaram do corpo e do sangue do taifeiro. Por fim chegou o socorro. Dudley descreve o resgate em seu diário com um eufemismo cruel. No 24º dia, durante um jejum, finalmente apareceu um navio. Os 3 sobreviventes foram resgatados. Quando voltaram para a Inglaterra, foram presos e levados. Brooks foi testemunha da acusação. Dudley e Stephens foram julgados. Eles confessaram espontaneamente que haviam matado e comido Packer.
alegaram que tinham feito isso por necessidade. Suponhamos que você fosse o juiz. Como o julgaria? Para exemplificar as coisas, deixe de lado as questões legais e suponha que você tivesse de decidir se matar o taifeiro seria moralmente admissível. O mais forte argumento de defesa é que, diante das circunstâncias externas, fora necessário matar uma pessoa para salvar 3. Se ninguém tivesse sido morto e comido, todos os quatro provavelmente teriam morrido. Paque, enfraquecido e doente, era o candidato lógico, já que morreria logo de qualquer maneira. E ao contrário de Dudley e Stephens, não tinha dependentes. Sua morte não privaria ninguém de sustento e não deixaria mulher e filhos de luto. Esse argumento está sujeito, no mínimo, a 2 objeções. Primeiramente, pode-se perguntar se os benefícios de matar o taifeiro, analisados como um todo, realmente pesaram mais do que os custos. Mesmo se considerarmos o número de vidas salvas e a felicidade dos sobreviventes e de suas famílias, a aceitação desse crime poderia ter consequências ruins para a sociedade em geral, enfraquecendo a regra contra o assassinato, por exemplo, aumentando a tendência das pessoas de fazer justiça com as próprias mãos ou tornando mais difícil para os capitães recrutar taifeiros. Em segundo lugar, se mesmo depois de todas as considerações os benefícios pesassem mais do que os custos, não teríamos a incômoda impressão de que matar e comer um taifeiro indefeso é errado por motivos que vão além dos cálculos de custos e benefícios sociais. Não é um erro usar um ser humano dessa maneira, explorando sua vulnerabilidade, tirando sua vida sem o seu consentimento, mesmo que isso seja feito em benefício de outros. Para qualquer um que fique chocado com os atos de Dudley e Stephens, a primeira objeção parecerá um fraco lamento. Ela aceita o pressuposto utilitarista de que a moral consiste em pesar custos e benefícios, e não apenas espera uma avaliação mais simples das consequências sociais. Se o assassinato do taifeiro for digno de repúdio moral, a segunda objeção atinge melhor o objetivo. Ela rejeita a ideia de que a coisa certa a fazer é simplesmente uma questão de medir as consequências, os custos e os benefícios. Sugere que a moral significa algo mais. Alguma coisa relativa à própria maneira como os seres humanos se tratam uns aos outros. Esses 2 entendimentos sobre o caso do bote salva-vidas ilustram 2 abordagens opostas de justiça. A primeira diz que a moral de uma ação depende unicamente das consequências que ela acarreta. A coisa certa a fazer é aquela que produzirá os melhores resultados, considerando-se todos os aspectos. A segunda abordagem diz que as consequências não são tudo o que devemos nos preocupar. Moralmente falando, devemos observar certos deveres e direitos por razões que não dependem das consequências sociais dos atos. Para solucionar o caso do bote salva-vidas, bem como muitos outros dilemas menos extremos com os quais normalmente nos deparamos, precisamos explorar algumas grandes questões da moral e da filosofia política. A moral é uma questão de avaliar vidas quantitativamente e pesar custos e benefícios? Ou certos deveres morais e direitos humanos são tão fundamentais que estão acima de cálculo da natureza?
Se certos direitos são assim fundamentais, como podemos identificá-los e o que torna fundamentais? O utilitarismo de Jeremy Bentham. O inglês Jeremy Bentham não deixou dúvidas sobre sua opinião a respeito. Ele desprezava profundamente a ideia dos direitos naturais, considerando-os um absurdo total. Seus pressupostos filosóficos exercem até hoje uma poderosa influência sobre o pensamento de legisladores, economistas, executivos e cidadãos comuns. Bentham, filósofo moral e estudioso das leis, fundou a doutrina utilitarista. Sua ideia central é formulada de maneira simples e tem apelo intuitivo. O mais elevado objetivo da moral é maximizar a felicidade, assegurando a hegemonia do prazer sobre a dor. De acordo com Bentham, a coisa certa a fazer é aquela que maximizará a utilidade. Como utilidade, ele define qualquer coisa que produza prazer ou felicidade que evite dor ou sofrimento. Bentham chega a esse princípio por meio da seguinte linha de raciocínio: todos somos governados pelos sentimentos de dor e prazer. São nossos mestres soberanos. Prazer e dor nos governam em tudo o que fazemos e determinam o que devemos fazer. Os conceitos de certo e errado deles advêm.